Glória a Deus, a paz de Jesus. E agora quero ler alguns textos aqui e tentar responder pelo menos uma forma de como nos alegrarmos. Será que isso é possível? Tem base bíblica para isso? Vamos ler alguns textos, juntar todas as coisas e chegar numa resposta. Primeiro vamos ler Filipenses, capítulo 4, verso 4. Abra a sua Bíblia. Filipenses, capítulo 4, verso 4. Então é um mandamento do Senhor que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas isso é um mandamento, nos alegrarmos. Se alegrar não é uma coisa assim que acontece, sim, do nada. Aqui está dizendo para nos alegrarmos. Se a gente ler do verso 3 para frente, diz assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie. Estava falando para auxiliar a Evódia e a Sintique, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então existe um mandamento aqui dizendo para a gente se alegrar. Vamos ler agora uns outros textos. A pergunta é: como nos alegrarmos? Em Mateus 6,33, a gente vai começar a nossa caminhada nos textos e vamos juntando todas as informações. Mateus 6, verso 33. Aqui diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui em cima está falando sobre comida, bebida, vestuário, mas no verso 33 está falando: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas aqui em cima vos serão acrescentadas. Então a nossa caminhada começa por aí: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em Lucas capítulo 12, verso 31, ele fala: buscai antes de tudo o reino de Deus. Antes de tudo, em primeiro lugar, antes de tudo. Amém? Vamos deixar Lucas 12, 31. Se você quiser abrir depois, pode ver. Mas a pergunta é: o que é o reino de Deus? Agora a gente vai ver em Romanos, verso 14. Deixa eu ver aqui. Romanos, verso 14, 17. E a resposta está bem clara: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então veja bem, não são coisas físicas. Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Em primeiro lugar, são coisas invisíveis. E aonde nós vamos buscar essa paz, essa justiça e alegria? É claro que coisas visíveis, coisas materiais podem fazer parte disso, mas serão acrescentadas. Mas vamos com calma. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então esse é o reino de Deus. O reino de Deus não é dinheiro, e muito pelo contrário, ainda tem algumas advertências em relação ao dinheiro, que o amor ao dinheiro é a raiz dos males, raiz de todos os males, né? O amor ao dinheiro, não o dinheiro, porque o dinheiro ele vem como bênção do Senhor, acrescentado da parte de Deus para nós. Não é mal isso é bom, é bênção do Senhor. Mas o reino de Deus é paz, justiça e alegria. E buscai primeiro paz, justiça e alegria. Mas como buscar a alegria, né? Nós vamos chegar lá. E outra pergunta: a questão das riquezas, né? Marcos 10, 23, que faz algumas advertências em relação ao dinheiro. Marcos 10, 23. Olha só:
que é Jesus dizendo. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? E Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus. Para o pobre, para o rico, para o que for, é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Aí Jesus vem complementando ali, que não é o caso agora, mas olha a advertência do próprio Jesus: quão difícil é para os que têm riqueza entrarem no reino de Deus. Então tem até advertência, né? Mateus 10, 23 ali para frente tem até advertência em relação às riquezas, porque o reino de Deus, se não são as coisas materiais, se não é carro, se não é casa, se não é dinheiro, o que é e aonde ele está? Se não são coisas materiais, aonde o reino de Deus está? Lucas 17, verso 20, aonde o reino de Deus está? Procurando Lucas para trás, ele está para frente. Lucas 17, verso 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de nós. Então a partir de agora a gente pode pensar que o reino de Deus está ligado ali com a nossa alma, com o nosso sentimento, com o nosso espírito, com o nosso cérebro, com a nossa mente, com a nossa maneira de pensar. O reino de Deus está dentro de nós, não são coisas físicas, não são coisas materiais. O reino de Deus não é dinheiro, essas coisas são acrescentadas do jeito que Deus quiser, do jeito que a gente pede para Ele também, e Ele nos abençoa. Ele nos abençoa sim, Ele nos ajuda, nos guarda, mas o reino de Deus está dentro de nós, é aí que Ele está. Mas a pergunta: como nos alegrarmos no Senhor? Pelo menos uma maneira. Vamos continuar. Outra pergunta: se o reino de Deus está dentro de nós, como a gente tem acesso a esse reino? Se Ele já está aqui dentro, como a gente tem acesso? Ou como faz para Ele entrar em nós, para a gente ter acesso nele? João 3, verso 5. Como a gente tem acesso a Ele? João 3, verso 5, diz assim, porque aqui ele estava conversando com o Nicodemos, né? Que Nicodemos visita Jesus, e aqui no verso 4 diz assim: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Porque aqui estava conversando sobre o novo nascimento. E respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então uma condição é a gente nascer da água e do Espírito, ser batizado nas águas e ser batizados com o Espírito Santo. Aí nós vamos ter acesso, nós vamos entrar nesse reino de paz, justiça e alegria, que Ele está onde? Em primeiro lugar, dentro de nós, e é para nós buscarmos o quê? Buscar Ele, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ter acesso a esse reino de Deus. Às vezes somos batizados nas águas, batizados no Espírito Santo, mas por que não estamos alegres? Cadê a justiça? Cadê a nossa prática da palavra de Deus? Enfim, para termos acesso a esse reino, é necessário ser batizado nas águas e ser batizados no Espírito Santo. Aí nós vamos ter verdadeiramente acesso a esse reino de Deus.
O reino de Deus está dentro de nós. O mundo até prega o amor. Por vezes você vê o mundo pregar o amor, por vezes você vê o mundo pregar a educação, a paz, a alegria até. Você vê o mundo pregar. Só que a diferença entre a pregação do mundo e o reino de Deus é que o reino de Deus está firmado em Jesus Cristo. É como uma casa construída na areia e uma casa construída na rocha. A casa construída na areia, por fora ela é muito bonita. A casa construída na rocha, por fora também é o mesmo modelo de casa. Mas quando vem o vento e a tempestade, essa primeira casa cai e a segunda não cai, porque está firmada em Jesus. É a gente continuar olhando para Jesus independente das circunstâncias. É estar sendo apedrejado como Estevão e estar olhando para Jesus de certa forma ali com alegria, com paz, com justiça, olhando para Jesus como um rosto de anjo ali. O texto diz que ele estava falando ali com o rosto de anjo, que coisa fenomenal. Paulo está preso, está louvando a Jesus com alegria, que é diferente da alegria e da justiça e da paz pregada pelo mundo. A nossa está firmada em Jesus Cristo. Paulo estava firmado em Jesus Cristo, Estevão estava firmado em Jesus Cristo, Jesus firmado nele mesmo, em Deus, Isaías firmado em Deus, os outros profetas firmados em Deus, Jeremias consolidados em Deus. Qual profeta Jerusalém não matou? Mas todos eles firmados em Deus. Enfim, como entrar nesse reino? Ser batizado nas águas e no Espírito Santo, firmado em Jesus Cristo. Quem crer em Jesus, que Ele veio na terra, pregou o Evangelho, morreu, ressuscitou, Ele vai voltar, vai governar por 1000 anos, vai prender Satanás, vai ter o governo dos 1000 anos, depois vem o juízo. Quem crê nisso será salvo. E quando a gente é salvo, a gente tem o Espírito Santo, a gente é batizado nas águas, a gente tem acesso a esse reino, certo? Agora, vamos ler em 1 Coríntios 4:20. Tem um texto importante aqui. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20. Aqui, teve algum problema ali na igreja de Coríntio, e se ergueram alguns, vamos dizer assim, alguns orgulhosos, alguns altivos, alguns soberbos, para discutir a palavra de Deus, vamos dizer assim. Veja no capítulo 4, verso 14. Não vos escrevo, Paulo dizendo, não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos repreender como a filhos meus amados. Então ele já está repreendendo com amor, com brandura. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus. Como por toda parte ensina em cada igreja. Ele ensina a mesma coisa. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Aqui ele está falando dessas pessoas que se ergueram de maneira altiva, de maneira orgulhosa. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Conhecereis não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Se o reino de Deus está dentro de nós, se nós temos acesso a Ele com a nossa alma, com o nosso espírito, com a nossa maneira de pensar, com o nosso pensamento, isso vai gerar palavra. Mas por que ele fala que o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder? Aqui ele está falando da igreja de Coríntio, que se levantou em discussão. Isso é certo, não, mas está escrito isso, mas e aquilo? Não, você está errado e eu estou certo. Não, o reino de Deus não é isso.
O reino de Deus não consiste em contendas de palavra, o contexto desse texto é isso, mas consiste em quê? Em poder. Mas será que esse poder são os dons espirituais? Cura, milagre, orar em línguas, interpretação? Será que é exatamente isso? Também não. Aqui no 21 ele deixa claro: o que prefere? Irei a vós outro com vara ou com amor e espírito de mansidão? Com vara, ele não ia com uma vara para bater. Ele está falando assim: vocês querem que eu vou aí com contenda, com palavras de briga, com palavras duras, com palavras severas, ou você quer que eu vou com palavras de amor, com palavras que envolvem mansidão? Porque de uma forma ou de outra envolve palavras, só que de qual maneira? Você quer que eu vou com palavra ou você quer que eu vou com o poder de Deus? E o que é o poder de Deus? Amor e espírito de mansidão. Então veja bem, porque o reino de Deus não consiste em ficar discutindo, consiste no poder de Deus. E o poder de Deus aqui no verso 21, o amor e o espírito de mansidão. Mas tem outro texto que fala que o poder de Deus está ligado a isso? Tem mais um texto. O que é o poder de Deus? Claramente, segundo as Escrituras, em Romanos 1, verso 15. Agora vai ficar muito mais claro. 15 ou 16, vamos ler o 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro ao judeu e também ao grego, e a gente se inclui aí como gentil, como grego. O Evangelho é o poder de Deus. E o que é o Evangelho? É o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É o que está dentro de nós: paz, justiça e alegria, para nós buscarmos isso dentro de nós. Paz, justiça e alegria, não de uma forma externa, mas de uma forma interna, de uma forma invisível. O Evangelho é o poder de Deus. E o que é o Evangelho? É o reino de Deus. Jesus veio, pregou o reino de Deus, pregou milagres. Mas milagres, curas, sinais, maravilhas, é o foco do Evangelho? O foco do Evangelho é o reino de Deus. Essas coisas que eu acabei de falar são os dons do Espírito Santo: dom de cura, dom de milagre, dom de profecia. Os ministérios é o Evangelho. Os ministérios, o pastorado, o evangelismo também não é. Esses são ferramentas de Deus. E em primeiro lugar é para nós buscarmos o reino de Deus, paz, justiça e alegria. Essas ferramentas a gente pode desejar e Deus pode nos dar as ferramentas dos dons, e nós devemos fazer isso. Buscai com zelo, buscai com desejo os dons, buscai com excitação de mente os dons. Quem almeja ser um presbítero, ser um bispo, boa coisa faz, segundo a palavra. Mas veja bem, o poder de Deus é o Evangelho, mas ainda não respondemos como ficar alegres e por que ficar alegres. Vamos ver isso em Lucas 10, 20. Veja que os dons de cura, maravilha, elas são coisas importantes, mas não é a primeira coisa para você se alegrar. Veja só, capítulo 10, verso 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhe disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre o poder do inimigo, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Sabe, os discípulos voltaram possuídos de alegria de ter expulsado demônios, de consequentemente terem curado pessoas. Enfim,
E no verso 20, ele diz assim: não obstante, Jesus dizendo: alegrai-vos, não porque os espíritos imundos se submetem, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Então nós temos pelo menos um motivo grandioso para nos alegrar, que o nosso nome está escrito no livro da vida. Jesus até repreende da maneira que eles voltaram alegres. Ok, vocês estão alegres porque vocês expulsaram demônios, mas vocês não devem ficar alegres em primeiro lugar por conta disso, mas em primeiro lugar porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. E como que o nosso nome como que a gente entende que o nosso nome vai ser escrito no livro da vida? Crê em Jesus, crê que Ele morreu, ressuscitou, está assentado à direita do Pai, Ele vai voltar, vai governar 1000 anos aqui na terra, vai prender Satanás, e depois vai ter o juízo final. Crê em Jesus, ser batizado nas águas, ser batizado no Espírito Santo e ter acesso ao reino de Deus. E quando nós temos acesso ao reino de Deus, a própria palavra nos diz para nós nos alegrarmos com coisas físicas, não, com coisas invisíveis que estão dentro de nós, paz, justiça. E nos alegrarmos, um dos motivos é que o nosso nome está escrito no livro da vida. Se alegrem, porque o vosso nome está arrolado nos céus, está escrito nos céus, em um pergaminho, em algum lugar, está escrito no céu. Então é motivo da gente se alegrar. Temos defeitos para sermos transformados, temos as nossas lutas, mas esse aqui é um dos motivos para nos alegrarmos em Deus, que o nosso nome está escrito no céu. Amém? Que a felicidade do Senhor entre na sua vida, que você busque e encontre essa felicidade dentro de você, no reino de Deus que está dentro de você, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.